Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa playlist de análise das demonstrações contábeis, vamos ver nesse vídeo análise vertical usando o Excel. Então vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Análise vertical. A análise vertical consiste em relacionar verticalmente os valores de cada item com um valor de referência para calcular a sua participação relativa. Então, a cada conta que você tiver, você vai relacionar com o total do ativo. Isso sempre no mesmo período que você estiver calculando. Ou seja, se você vai calcular aqui, você vai fazer a análise vertical aqui do ano 1, você vai pegar cada conta do ano 1 e relacionar com o total do ativo do ano 1. E assim sucessivamente. As contas aqui do ano 2 com o total do ano 2. As contas do ano 3 com o total do ano 3. Para você acompanhar melhor esse vídeo, você deve dar um pause, vamos dar um pause agora no vídeo. Monte para mim essa planilha aqui, é rapidinho, monte para mim essa planilha rapidinho aí no seu Excel para a gente poder fazer juntos a análise vertical. Então, pause que eu te aguardo. Agora que você já montou esse esboço dessa planilha, da parte do balanço patrimonial do ativo, nós vamos lançar os valores nesse ativo. Então vou colocar aqui o valor de caixa do ano 1 é 1000, então você vai me digitar 1000 aí. Se seu 1000 não saiu com o ponto, como está aqui, basta você fazer a formatação da célula, ou pode deixar do jeito que apareceu para você, em reais ou sem o ponto da separação da casa de milhares. Isso não importa, é mais questão de estética. Então, contas a receber do primeiro ano, 4.500. Estoque do primeiro ano, 1.500. E aqui nós vamos calcular o total do ativo circulante. Aí eu vou usar a função soma, igual soma, abre parênteses, seleciono essas três contas, fecho parênteses e Enter. E aqui ele vai me apresentar o total do ativo circulante. Vou lançar os dados agora do ativo não circulante. Então vou colocar aqui imobilizado 4.000. Depreciação acumulada, eu tenho que lançar o valor aqui negativo. Então vou colocar aqui menos 1.000. O meu apareceu entre parênteses vermelho por causa da formatação que eu escolhi. O teu pode ter aparecido em preto com o sinal de negativo na frente. Não há problemas. Total do ativo não circulante. Vou usar a função soma, abre parênteses, seleciono essas duas contas do ativo não circulante, fecho parênteses e Enter. Está aqui o total do ativo não circulante. Total do ativo vai ser igual total do ativo circulante mais total do ativo não circulante. Então, está aqui o total do ativo do ano 1. Vamos já lançar os valores dos demais anos. Conta caixa do ano 2, 4.200. Contas a receber, 9.500. Estoques, 3.500. Como eu já estabeleci a fórmula aqui para o total do ativo circulante, eu vou colocar a alça de arrasto aqui e já vou arrastar aqui para os demais anos, para que ele faça o cálculo automaticamente à medida que eu for lançando os dados. Imobilizado do segundo ano, 4.000. Depreciações acumuladas, menos 1.200. Da mesma forma que eu fiz o total do ativo circulante, arrastando fórmula, eu vou fazer aqui
do total do ativo não circulante e o total do ativo, os dois de uma única vez. Eu vou selecionar aqui, ó, selecionei os dois totais, vou pôr a alça de arrasto agora aqui embaixo e já puxo aqui para os demais anos. Então, o total do ativo no segundo ano foi de 20 mil e o total do ativo não circulante 2.800. Agora, quando eu lançar os dados do terceiro ano, já vai automaticamente me calcular todos os totais necessários. Então, vou colocar aqui 4.405, é a minha conta caixa. Contas a receber, 19.500. Estoques, 3.500. E ele já me deu aqui o total do ativo circulante de 27.405. Vamos ao imobilizado do terceiro ano. 3.965. Depreciações acumuladas, menos 1.370. Bom, aqui eu já tenho todos os dados lançados dos 3 anos do meu ativo. Vou fazer agora a análise vertical, desse ativo. Então vou vir aqui na primeira conta, a conta caixa no primeiro ano. A conta caixa no primeiro ano, a fórmula é igual ao valor da caixa do primeiro ano dividido pelo total do ativo. Bem, essa é a fórmula genérica, você multiplicaria por 100 se você estiver usando a calculadora. Caso você não esteja usando calculadora, você esteja usando Excel, assim como eu, você vai formatar depois essa célula em percentual, portanto não precisa colocar vezes 100 na fórmula. Outro detalhe, a fórmula eu coloquei para vocês verem qual é a relação, qual que é a relatividade dessa análise vertical. Mas eu vou querer arrastar essa fórmula para as demais contas. Então, como que eu vou fazer? Eu vou no teclado, tecla função F4. Se eu teclar a função F4, ele vai me congelar o total do ativo do primeiro ano e vai deixar eu arrastar essa fórmula para todas as demais contas do primeiro ano. Mas eu gostaria de fazer uma fórmula genérica de tal maneira que eu pudesse arrastar para todos os anos usando uma única fórmula. Então eu vou teclar a função F4 de novo e aí o que aparece para mim? Que existe aqui um congelamento apenas da linha 13, apenas da linha que tem os totais. E é isso que eu quero. Eu não quero toda a célula congelada, eu quero só a linha dos totais. Eu vou dar Enter. Aqui no meu apareceu 10%, porque eu já formatei como percentual. Se você não fez isso, você vai lá em cima e formatar células e formata com percentual e coloca uma casa decimal. Ou você pode clicar aqui com o botão direito do mouse e aqui com o botão direito do mouse você vai descer a barra aqui, não vai aparecer para você, como eu está um pouquinho para baixo da área de visão. Vou escolher lá formatar células e aqui em formatar células você coloca porcentagem com uma casa decimal. E aí você não precisa multiplicar por 100, ele já vem o resultado aqui por 100. Depois o que você vai fazer? Vamos arrastar, clica na célula que você tem a fórmula e arrasta aqui para as demais células. Arrastei e aqui ele já calculou todos os percentuais relativos do primeiro ano. Antes de eu arrastar essa fórmula para os demais anos, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar mais ou menos formatado para a hora que eu arrastar, já arraste a formatação definitiva. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nessa linha não tem nada, eu vou dar um delete. E agora eu quero colocar aqui embaixo em negrito e também com esse fundo aqui. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui nesse fundo, vou na ferramenta pincel e vou passar o pincel aqui nessa célula aqui do lado. E aí ele já vai me mostrar aqui em negrito
Caso não tiver, vai lá na página inicial e coloca lá em negrito e com o fundo que você desejar. Aqui esse total e esse total também vou colocar aqui em negrito. Esse total aqui também vou colocar em negrito. Isso questão de estética para acompanhar o que eu tinha aqui no meu balanço patrimonial na parte de ativo. Bem, estética montada, fórmula montada. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui na primeira célula, vou selecionar. Essa seleção aqui eu posso fazer com o mouse ou posso segurar a tecla Shift do teclado e com a setinha do teclado selecionar o que eu preciso. Depois arrasto aqui para os demais anos. E aqui eu já tenho a análise vertical toda calculada para os 3 anos do ativo desse balanço patrimonial, esse passivo. Então eu vou aqui na conta fornecedores do primeiro ano, vou colocar aqui 1.000, a conta empréstimos e financiamento 800, títulos a pagar 700, contas a pagar 500. O total do passivo circulante é igual à soma, abre parênteses, seleciona aqui todas as contas do passivo circulante, fecha parênteses e Enter. Então aqui eu tenho o total do passivo circulante. Aqui, só uma correção, é passivo não circulante. Então deixa eu só alterar aqui. Aqui é passivo não circulante. Aqui no passivo não circulante, o valor é 0. O total do passivo vai ser igual ao total do passivo circulante mais o total do passivo não circulante. Então, meu total do passivo é igual a 3.000. Vamos também agora lançar os dados do patrimônio líquido. Aqui no patrimônio líquido, eu tenho capital social 3.000, reservas de lucro 4.000. Total do patrimônio líquido igual, soma, abre parênteses, pego todas as contas do patrimônio líquido, fecha parênteses e Enter. Podia usar adição direto, pois só tinha 2 contas aí. Mas aí cada um usa aí o Excel da melhor maneira que lhe convier. Pois aqui no total do passivo e patrimônio líquido, eu vou colocar igual e vou usar a fórmula total do passivo mais total do patrimônio líquido. Então, meu total do passivo e patrimônio líquido é igual a 10.000. Bem, eu já vou deixar essas fórmulas todas preparadas para eu lançar os dados dos demais anos. Então, eu vou vir aqui no total do passivo circulante, vou pôr a alça de arrasto, já vou arrastar essa fórmula para as demais células dos demais anos. Vou selecionar aqui o total do passivo, também vou clicar aqui na alça de arrasto e puxar aqui para os demais anos. Total do patrimônio líquido e o total do patrimônio líquido e passivo, selecionei as 2 células, ponho a alça de arrasto e já puxo aqui para os demais anos. Agora basta eu entrar com os dados desse segundo ano. Então vou colocar aqui fornecedores 2.000, empréstimos e financiamento 1.200, tributos a pagar 1.382, contas a pagar 1.000. Então ele já me trouxe aqui o total do passivo circulante. O passivo não circulante é igual a 0. Então aqui o total do passivo 5.582. Vamos ao patrimônio líquido. Capital social 3.000. Reservas de lucro 11.418. E aqui ele já me dá o total do patrimônio líquido e o total do passivo e patrimônio líquido. Vamos agora aqui aos dados do terceiro ano. Fornecedores 3.500. Empréstimos e financiamento 235, tributos a pagar 2.072, contas a pagar 2.000.
Então aqui ele já me dá o total do passivo circulante do terceiro ano, o não circulante 0, o total do passivo está aqui. Vamos ao patrimônio líquido agora. Capital social, 3.000. Reservas de lucro, 19.193. E aqui eu tenho já o total do passivo e patrimônio líquido conforme a fórmula que estabelecemos. Para a análise vertical do passivo, você vai pegar aqui a análise vertical, primeiro ano, fornecedores. Você vai colocar a fórmula igual a conta fornecedores do primeiro ano, dividido, aqui você não vai dividir pelo total do passivo, e sim do total do passivo e patrimônio líquido, que é esse valor aqui. Da mesma forma que você fez no ativo, se você usar apenas essa fórmula, se for usar a calculadora, você tem que multiplicar por 100 para ele te dar o valor em percentual. No Excel, não há necessidade, basta você depois colocar no formato percentual. O meu já está com essa célula no formato percentual, à medida que eu der Enter, ele já vai me dar o resultado. Mas eu não quero fazer célula por célula, então eu vou no teclado, tecla função F4. Se eu fixar dessa fórmula, ó, com cifrão na coluna e cifrão na linha, ele vai me congelar aqui o total do passivo e patrimônio líquido do primeiro ano. E aí eu só tenho condições de arrastar essa fórmula para o primeiro ano. Como eu quero fazer uma fórmula genérica para todos os anos, eu teclo função F4 de novo e ele vai me congelar apenas a linha que tem o total do passivo e patrimônio líquido. Com isso, uma fórmula genérica para eu arrastar para as demais células. Então, eu vou dar Enter. Já está em percentual porque eu formatei. Se você não formatou, você clica o botão direito do mouse e vai lá em formatar células, porcentagem, uma casa decimal. Fez isso? Bom, então vamos lá. Arrasta para o primeiro ano. Arrastei para o primeiro ano. O que eu vou fazer agora? Vou deixar a formatação dessas células da análise vertical igual aos valores que eu tenho aqui nas contas do passivo. Então, essa linha aqui do total do passivo circulante, vou deixá-la em negrito. Vou deixar em negrito. Aqui, também do passivo não circulante, vou deixar em negrito. Então, posso vir aqui e colocar em negrito. Aqui no total do passivo, vou clicar. Olha só, vou mostrar uma maneira diferente aqui para vocês. Vamos supor que eu pegue essa célula que já está formatada em negrito com esse fundo. Então eu quero pegar o pincel. Se eu clicar no pincel e passar o pincel nessa célula, o que aconteceu? Ela veio com a formatação numérica em número real. E aqui com 0 casas decimais. Então não aparece para mim o valor percentual. Então o que eu vou fazer agora? Vou clicar com o botão direito, vou descer a barra até lá em formatar células. E agora em formatar células, eu vou colocar lá em porcentagem. Vou colocar em porcentagem com uma casa decimal. Vou dar o OK. E aí ele aparece aqui para mim nessa formatação. A célula de baixo é uma linha em branco, vou dar um delete. E aqui embaixo, ó, eu tenho essas duas contas que tem essa mesma formatação. Então o que eu vou fazer? Vou deixar o mouse clicado aqui na conta que tem a formatação que eu quero. Vou aqui em página inicial, vou lá em página inicial, pô, não está aparecendo aí, mas é página inicial. Vou clicar no pincel e vou pegar agora o pincel e passar nessas duas células que eu quero igual a essa formatação. Bem, fórmula estabelecida, formatação estabelecida. Pego o mouse, cruzona aqui para selecionar tudo, ponho a alça de arrasto e puxo. Bem, aqui eu já fiz a análise vertical de quanto cada conta me representa relativamente ao total do passivo e do patrimônio líquido. Então, tenho aqui todos os totais, todos os cálculos dos índices relativos ao total do passivo e patrimônio líquido.
Uma outra maneira de você apresentar a análise vertical do balanço patrimonial é nesse formato, ou seja, o valor das contas de cada ano e a análise já na coluna ao lado. Então, o ano 2, valor, coluna ao lado. Vou dar um pause, eu não, você vai dar um pause aí agora no vídeo para montar esse formato aqui, para eu mostrar para vocês como fazer a nossa fórmula genérica para análise vertical. Voltando então, vamos lançar os valores aqui das contas da planilha que você acabou de montar. Aqui, caixa do ano 1 é 1.000, contas a receber 4.500, estoque 1.500, total, vou colocar aqui a função soma, para ele me somar aqui esses valores dessas contas. Enter. Ativo não circulante 4.000 aqui no imobilizado, despesas, depreciações acumuladas menos 1.000. Total do ativo não circulante, vou usar aqui a função soma e vou somar esses dois valores. Somei. Agora o total do ativo é igual total do ativo circulante mais total do ativo não circulante. Feito isso, as linhas de totais eu posso arrastar. Então, seleciono aqui as duas linhas que tem cálculo de totais, ponho a alça de arrasto e já arrasto. E agora eu vou calcular aqui a análise vertical do primeiro ano. Vou colocar igual ao valor da primeira conta, que é a conta caixa, dividido pelo total do ativo. Da mesma forma, eu quero arrastar isso aí depois, então eu vou teclar a função F4 duas vezes, para ele ficar com esse formato aqui da célula. Enter, ponho a alça de arrasto e puxo, vou puxar só até aqui, porque os totais eu vou deixar ele calcular. Só que ele não calculou em formato percentual. Eu seleciono aqui essas duas células, então várias maneiras de fazer, né? Eu posso vir aqui na página inicial, por exemplo, vir aqui em formatação, colocar aqui porcentagem, depois vir aqui e diminuir o número de casas decimais, uma outra maneira de fazer, né? Aqui só falta colocar negrito, então vou lá em página inicial, clico em negrito, e essa célula embaixo não tem nada para ser colocado. Bom, esse é a análise vertical do primeiro ano. Então a conta caixa representa 10% do ativo, a conta caixas a receber 45% do ativo. Então são valores relativos de cada conta em relação ao total do ativo que você tem. Vamos lançar os valores do segundo ano. Conta caixa 4.200, contas a receber 9.500, estoques 3.500, total já bateu aqui direto, 17.200, imobilizado 4.000, depreciações acumuladas menos 1.200. Então eu tenho aqui o total do meu ativo já calculado e o ativo circulante calculado automaticamente. Badaral, como que eu vou fazer agora para calcular a análise vertical do segundo ano? Se eu tenho essa coluna aqui no meio, como eu faço para arrastar? Você não vai arrastar, você vai selecionar aqui todas essas fórmulas, você seleciona aqui todas essas fórmulas, aí você lá no teclado dá Ctrl C no teclado, depois vem aqui, clica nessa primeira célula de caixa, análise vertical do segundo ano e Ctrl V. E aí ele já te calcula toda a análise vertical do segundo ano. Então, a conta caixa que representava 10% do ativo, no segundo ano representa 21%. E aqui você tem todos os dados relativos. Então, análise vertical é uma análise relativa em relação ao total do ativo. E da mesma forma que você fez aqui do ativo,
com essas colunas paralelas, você faz lá no total do passivo. Estamos aí agora apresentando o DRE, o demonstrativo de resultados do exercício. Monte esse esboço de planilha para eu mostrar para vocês como que a gente já faz os cálculos diretos aí do DRE e a análise vertical, que muda alguns conceitos em relação ao ativo e o passivo que você fez agora mesmo no balanço patrimonial. Dá um pause aí no vídeo e monte essa planilha aqui para a gente. Vamos lançar os valores. Vamos lançar os valores. Então eu tenho aqui o vendas de mercadorias do primeiro ano, 40 mil. Tributos sobre a vendas, vou colocar aqui 8 mil. A receita líquida vai ser igual a vendas de mercadorias menos porque aqui você não lançou valor negativo em tributos, então é menos tributos sobre a vendas. Receita líquida, 32 mil. Custos de mercadorias vendidas, 12 mil. Lucro bruto. O lucro bruto vai ser igual à receita líquida menos o custo de mercadorias vendidas. O lucro bruto é receita líquida menos custos de mercadorias vendidas, o CMV. Agora vamos lançar as outras despesas. Então aqui eu tenho despesas, entre as despesas operacionais, eu tenho as despesas comerciais em 9 mil. Tenho despesas administrativas, 1.800. Tenho as despesas de depreciações, 200. Vou fazer agora o cálculo do lucro operacional. O lucro operacional aqui vai ser igual ao lucro bruto, menos a despesa comercial, menos a despesa administrativa, menos as despesas com depreciações. Meu lucro operacional, 9 mil. Eu tenho aqui as despesas com juros, vou colocar aqui 350. Lucros na vendas de bens, nada. O lucro na vendas de bens é zero. Então aqui o lucro antes do IR vai ser igual ao lucro operacional, menos as despesas de juros, mais o lucro na venda de bens. Enter. Meu IR vai ser 2.941. Meu lucro líquido vai ser igual ao lucro antes do IR e do CSL, menos o imposto. Meu lucro líquido aqui no primeiro ano, 5.709. Você faz o seguinte agora, onde está em negrito aqui é onde tem fórmulas, você já arrasta para os demais anos. Clica na célula, põe a alça de arrasto e já puxa para que ele faça o cálculo automaticamente à medida que você for lançando os dados. Então, vou clicar, vou arrastar as fórmulas, clico e arrasto as fórmulas. Vou lançar agora os dados do segundo ano desse DRE. Vendas de mercadorias, 50 mil. Tributos sobre a vendas, 10 mil. Já me deu a receita líquida de 40. CMV, 15 mil. Já me deu o lucro bruto de 25 mil. Despesas administrativas, 10 mil. Despesas comerciais, 10 mil. Despesas administrativas, 2 mil. Despesas com depreciações, 200. Já me deu aqui o meu lucro operacional. A despesas de juros, 500. O lucro na vendas de bens, 0. Já que está meu lucro antes do imposto. Agora o valor do imposto, 482. 818 é meu lucro líquido.
Vendas de mercadorias do terceiro ano, 65 mil. Tributos, 15 mil. Está aqui minha receita líquida em 50 mil. Custo de mercadorias vendidas, 20 mil. Está aqui o lucro bruto de 30 mil. Despesas comerciais, 12.500. Despesas administrativas, 1.500. Despesas de depreciações, 200. Está aqui meu lucro operacional, 15.800. Despesas de juros, 550. Lucro na vendas de bens, 15. Então aqui eu tenho o meu lucro antes do IR de 15.265, meu IR 5.190, meu lucro líquido 10.175. Então lancei aqui os dados do DRE do terceiro ano. Vamos para a análise vertical agora. A análise vertical da DRE considera como base 100 a receita líquida, pois, se for utilizada a receita bruta ou lucro líquido, poderão ocorrer distorções em virtude de contas como devoluções e vendas canceladas. Então, nós vamos usar a receita líquida como base para esse cálculo. Então, vou clicar aqui na análise vertical, ano 1, conta vendas de mercadorias. Vou colocar igual vendas de mercadorias dividido pela receita líquida. Não esqueça, hein? Aqui no DRE é receita líquida para fazer a análise vertical. Vou teclar a função F4 duas vezes, da mesma forma que eu fiz o raciocínio lá no balanço patrimonial. Vou dar Enter. 125. Toda vez que der acima de 100, é que esse valor relativo está acima da receita líquida, e quando der abaixo de 100, esse valor está relativamente abaixo da receita líquida. Vou pôr a alça de arrasto, vou puxar e vou arrastar para as demais células. Aonde não tem valor, vou deletar. Vou colocar em negrito aqui para acompanhar as demais células que tem os totais no meu DRE. Então vou colocar aqui em negrito. Para a hora que eu formatar, ele já acompanhe. Na hora que eu formatar, não, estou formatando agora. Na hora que eu for arrastar a fórmula, ele já faça esse acompanhamento aqui também. Bom, formatado. Agora eu vou clicar aqui na primeira célula, seleciono todas as células, ponho a alça de arrasto e arrasto para os demais anos. E está aqui, ó, base 100% é a receita líquida, valores acima de 100% é que estão acima da receita líquida, abaixo de 100% é que estão abaixo da receita líquida. E aí você calculou a análise vertical do DRE. Da mesma forma que a gente fez lá no balanço patrimonial com colunas da análise intercaladas, você pode fazer lá no passivo e também pode fazer aqui no DRE. Então, análise vertical é isso aí, valores relativos em relação ao total do ativo, total do passivo ou total da receita líquida, no caso do DRE. E usando a fórmula desse jeito, você faz uma única vez e arrasta para todas as demais, não precisando fazer uma a uma como faria com uma calculadora. Espero que tenha sido legal e espero também que você esteja bem. Fique com Deus. Tchau, até a análise horizontal.